para buscar informações que a gente precisava. Agora, é muito mais fácil ele atribuir a mim uma conversa nunca tida. Eu nunca conversei isso com ele. Essas contas no exterior da Odebrecht, senhor Rogério? Eu não tenho a menor informação, Excelência, porque eu não... Ninguém na Odebrecht sabe sobre essas contas? Não, eu não sei se alguém sabe. Eu não sei, eu não tenho a menor informação sobre isso. Porque o meu trabalho era de apoio na área industrial, que é uma célula da construtora. A construtora tem 5 empresas, né? E se contar todas as empresas, tem mais de 300 na Odebrecht, né? Porque a pequena empresa é a empresa. Então eu não tenho... Qual que era a principal unidade que atendia a Petrobras dentro da Odebrecht? Não, depende, por exemplo, a óleo e gás tem muitos equipamentos alugados à Petrobras. Então, a industrial, por exemplo, hoje quase que não tem serviço mais com a Petrobras, porque passou todo aquele boom de reforma de refinaria, construção de refinaria. Sim. Mas a óleo e gás continua com os equipamentos, são contratos a longo prazo. Por exemplo, a Braskem, a metade da Braskem, do equity da Braskem, quase que a metade é da Petrobras. Mas naquela época lá não tinha várias obras da unidade industrial? Tinha várias obras. Tinha. Eu interagia lá com o senhor Renato Duque, com o senhor Paulo Roberto Costa? Interagia, porque uma das minhas funções era fazer o meio de campo no Rio que eu ficava. Então, por exemplo, o doutor Renato Duque tinha uma reclamação lá para fazer sobre o andamento das obras em tal lugar. Era muito mais fácil ele me chamar e eu interagir com o nosso diretor de contrato do que eu era pessoa à disposição. Então eu fazia esse meio de campo com a Petrobras de receber uma série de inputs. Né? Da mesma forma que o nosso diretor de contrato, quando tinha um problema sério lá, ele me ligava, eu procurava o diretor da área, o gerente da área, para passar informação. E nesses vários encontros que o senhor teve com todas essas pessoas, ninguém mencionou essa questão das propinas para o senhor? Não, propina não. Dessas contas, desses pagamentos? Não, propina não. Hilberto Silva, o senhor conhece? Conheço o Hilberto Silva de encontro de final do ano. Não tenho nenhuma relação com ele. Não tenho... Qual que é a posição dele dentro do... Não, eu acho que ele é um consultor. Eu não tenho ligação com ele. A gente faz no final do ano um encontro que para todos os gerentes, os engenheiros da empresa, aí para interagir, né? Eu conheci ele de lá. Tem a referência aqui na denúncia de algumas contas da Odebrecht nos Estados Unidos. Uma da construtora Norberto Odebrecht, no Citibank, em Nova York. Ozel, Angola. Ozel, Odebrecht. Odebrecht Serviço Exterior. O senhor conhece essas contas? Não conheço. Olha, eu fui conhecer essas contas, se o senhor acredita em mim, na denúncia. Nunca conheci, não tenho a menor ideia que sejam essas contas. O senhor pode esclarecer o seu relacionamento com o senhor Bernardo Freiburhaus? Posso, perfeitamente. O Bernardo é um consultor financeiro que mora no Rio, competente, ele é distribuidor autônomo de fundos. Então ele representa vários fundos de bancos. Sim. E eu investi num dos fundos. E eu sempre trocava ideias com ele, porque eu não tinha ações com ele, eu tinha uma outra corretora. E eu sempre conversava com ele sobre mercado, e ele também queria me atrair mais para me investir em outros fundos que ele representava, porque ele fazia um fundo de fundo. E ele era uma pessoa muito competente, então eu conhecia ele. O senhor mantinha contato frequente com ele por telefone? Mantinha. Ligava, ele era uma pessoa muito ocupada. Então, às vezes eu ligava, não conseguia falar, enfim, mas ligava com ele. Mas eu tinha contato com ele, sim. Deixa eu pegar aqui o documento, só um minutinho. Ministério Público, depois de uma quebra de estilo telefônico, apontou aqui entre 2010 e 2015 cerca de 813 contatos telefônicos do senhor com o senhor Bernardo Freiburhaus. Olha, posso responder? Sim.
Olha, eu acho que isso não está certo, essas contas. Se desculpa falar, teve muitas ligações que nos completaram, nós fizemos um levantamento, isso baixa para 130 e poucos telefonemas. 130 e poucos o senhor reconhece? Provavelmente o senhor teve com ele, então, nesse período? Reconheço. Mas nesse período eu sempre ligava para conversar sobre o mercado, e ele querendo me atrair para comprar outros fundos. E o objetivo era tratar desses investimentos? E fundos. Dessas contas, desses pagamentos no exterior, não? Não, o senhor tem que falar, tá? Porque é gravado. Desculpa, não tratava com ele. Durante todo esse período que o senhor trabalhou, 2004, em diante, o seu chefe foi sempre o Márcio Faria? Foi o Márcio Faria. Bom, acho que são essas questões do juízo. Mais uma coisa só. Depois que teve essa situação, surgiu essa investigação, dessa operação Lava Jato, foi tomada alguma providência interna para apuração dos fatos? Seu juiz, eu, quando tive a primeira busca e apreensão, o senhor até não despachou para mim não ser preso, não sei se o senhor lembra. Eu tive uma busca e apreensão em casa e em novembro, isso me abalou demais, entendeu? Porque eu tenho 45 anos de experiência, né? E sou formado, fiz engenharia mecânica, fiz engenharia na Inglaterra, para me capacitar nessa área industrial. E aí o situação me chateou muito. Eu tive até um quadro meio depressivo, depois eu tive um tumorcarcinoma. Aí o meu próprio clínico geral pediu para me afastar. Então eu já me afastei da empresa no início do ano, desse ano. E me afastei totalmente. Depois eu estou afastado da empresa desde janeiro. E antes disso não teve nada? Antes disso, eu sei que a empresa tem um código de conduta, eu assinei uma documentação, mas eu não tive, infelizmente, se eu disser alguma coisa aqui para o senhor, eu não estaria faltando, porque eu não acompanhei isso. Tá, mas antes do senhor deixar a empresa, teve alguma apuração interna que o senhor teve conhecimento? Não, na apuração interna sobre esse assunto Lava Jato começou quando teve a primeira busca e apreensão que nós fomos envolvidos. Que teve a busca lá na minha casa, e outras pessoas também. E aí eu me afastei totalmente da empresa. Antes tinham surgido algumas referências, inclusive na imprensa, do envolvimento da Odebrecht. Teve alguma coisa, não? Teve. Começou a investigação. O Márcio pode falar mais sobre isso, porque ele que é o responsável, mas eu não... Ele era o responsável pela investigação? Não, ele não é responsável pela investigação. Ele tem mais detalhes para dizer, porque ele é o responsável pela área. É a área que teve que convocar um comitê lá de investigação. O senhor foi chamado? Não fui, porque quando eu seria chamado, seria esse ano, eu estava completamente fora da empresa. Eu fiquei muito chateado. Com tudo isso que aconteceu, a situação me aborreceu muito, sabe? Tá. Ministério Público. Excelência, desculpa, pela ordem, eu estou orientando o meu cliente com todo respeito ao doutor procurador a não responder perguntas do Ministério Público Federal. Bem, doutor, se quiser fazer, pode fazê-las, porque a defesa vai perguntar, não? Vou fazer alguns poucos esclarecimentos, Excelência. Fique à vontade para querer consignar ou não as perguntas, então. Tá. Bom, eu vou só fazer umas pequenas perguntas aqui. A primeira delas, o senhor Rogério Araújo, por favor, foi o senhor quem indicou Bernardo Freiburghaus como consultor financeiro para Paulo Roberto Costa? Não, eu vou ficar em silêncio, desculpe. Certo. A segunda questão é se o senhor recebeu, em algum momento, alguma lista de participantes das licitações da Petrobras, de algum empregado, diretor ou gerente da Petrobras. Eu vou ficar em silêncio. Tá. E a terceira e última pergunta, eu posso passar, gostaria de passar ao réu um e-mail que ele trocou com o Marcelo Odebrecht, se ele poderia esclarecer alguma coisa a respeito disso. Em que evento está, doutor? Tem aqui, eu vou identificar Marcelo Odebrecht, quinta-feira, 24 de julho de 2014. Seria bom se tivéssemos certeza dessa
postura dela, pois seria mais um ponto de minha conversa amanhã, e seu suicídio só vai prejudicar o governo e a empresa. Vou mostrar aqui. Eu vou ficar em silêncio. Estou satisfeito, obrigado. Os outros defensores têm perguntas? A defensora do próprio acusado. Tenho sim, Excelência, obrigada. Senhor Rogério, o senhor, começando já pela parte final das suas respostas ao Dr. Moro, o senhor mencionou investimentos com Bernardo Freiburg Haus. Esses investimentos estão declarados no seu imposto de renda? Os investimentos estão todos declarados no meu imposto de renda. O senhor que apresentou o Bernardo a Paulo Roberto Costa? Não, eu não apresentei o Bernardo ao Paulo Roberto Costa. Perfeito. Além dos seus investimentos, o senhor tratava de algum outro assunto com Bernardo Freiburg Haus? Não, eu tratava dos meus investimentos com ele. Perfeito. Investimentos em fundos no Brasil. O senhor também mencionou desconhecer a empresa Uzel e as contas mencionadas Perfeitamente. na denúncia. O senhor tem algum envolvimento com a parte financeira da engenharia industrial? Nenhum. Alguma vez o senhor teve procuração, o senhor teve poderes para assinar cheques, fazer transferências? Nenhum. Não tive nenhum poder para isso. A engenharia industrial não tem nem CNPJ, não tem nem caixa. O senhor também explicou o conceito de pequena empresa, né, que se aplica às obras. Em relação aos caixas das obras, o senhor teve alguma vez alguma ingerência nisso? Impossível, porque o responsável junto à governança da empresa sobre a gestão do caixa de cada pequena empresa é do diretor de contrato, ele que responde. Perfeito. E em relação a toda a estruturação financeira do Grupo Odebrecht no exterior, o senhor tem conhecimento disso? Não tenho o menor conhecimento. O senhor já foi diretor, procurador, representante de alguma empresa do grupo no exterior? Não fui. Já teve poderes para fazer alguma transferência de valores no exterior? Negativo. Teve informações sobre essas transferências? Nunca tive. O senhor teve algum envolvimento, senhor Rogério, com qualquer aspecto da parte financeira, seja no Brasil, seja no exterior, de qualquer empresa do Grupo Odebrecht? Não, nunca tive. Perfeito. Agora, voltando um pouquinho à sua atuação. O senhor já mencionou que fazia muitas visitas para tratar do plano de negócios e de questões de obras à Petrobras. Nessas suas visitas, o senhor se relacionava com vários tipos de pessoas dentro da Petrobras? Porque na Petrobras a empresa é muito grande e o que acontece? Uma pessoa só não tem todas as informações. Então eu visitava desde engenheiros até gerentes, técnicos, assistentes e diretores. Perfeito. E de posse dessas informações, o que o senhor fazia aí sim na sua atuação dentro da empresa? Eu, na medida que eu ia coletando informações que qualificassem um determinado projeto, eu passava isso para o diretor superintendente, o que a gente chama DS, para ele avaliar também e, eventualmente, ele já ir se estruturando para quando aquela licitação fosse ao mercado, a gente fosse o mais competitivo possível. O senhor participava da definição das obras nas quais a engenharia industrial iria licitar? Não, porque eu era sozinho, o detalhe quem tinha e a equipe era o diretor superintendente. O senhor participava de algum aspecto do processo que antecedia a apresentação de proposta nos casos de... Não, de forma alguma. Era o DC o responsável com o diretor superintendente. O senhor participava da formação do preço? Não. Da definição de margem de lucro? Não, nada disso. O senhor participava das aberturas de propostas? Não. O senhor tinha alguma interação com a comissão de licitação nas obras? Nenhuma. Nunca teve nenhuma discussão? Nunca tive. O senhor tinha algum envolvimento com a questão de aditivos? Não tinha. O aditivo ele era discutido através de uma comissão na obra, era discutido o mérito, discutido o valor. E tinha um parecer jurídico que a fiscalização da obra anexava ao processo. Ele, quando vinha para o Rio, ele vinha para ser encaminhado à diretoria executiva. Não tinha... nenhuma interferência de diretor, de gerente no Rio, nada. O senhor Zero. Pessoalmente não tinha nenhuma participação? Nenhuma, nisso? então. Perfeito. E depois de vencido o certame, o senhor tinha algum envolvimento com as obras, com a execução dessas obras? Não, eu tinha no apoio ao diretor de contrato, como eu expliquei antes. A Petrobras
tinha que fazer uma estrada de acesso a um determinado site, não fez, vai prejudicar o andamento da obra. Aí o diretor de contrato me falava, eu procurava o doutor Renato Duque, procurava o doutor Paulo Roberto, procurava o doutor Barusco e explicava a eles, isso aqui vai atrasar. Voltando então à pergunta, na execução da obra, tinha alguma participação? Não tinha. Eu apoiava o diretor de contrato nessas questões pontuais. Ainda dentro desse conceito de pequena empresa que o senhor se referiu, os diretores de contrato, eles tinham praticamente o status de presidente daquela empresa que se formava na realização da obra, Perfeitamente, ele tinha uma estrutura e era o responsável final perante a governança da empresa pelos resultados do projeto, bons ou ruins, era o diretor de contrato. E era inclusive o diretor de contrato que tinha autonomia financeira para todas as questões relacionadas àquela obra? Perfeitamente. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor Pedro Barusco, no depoimento que prestou aqui, fez uma referência de que ele negociaria com o senhor questões relacionadas a valores ligados a obras, tais como a Renest, o Comperge. Isso faz algum sentido? Isso não faz o menor sentido, porque eu não tenho a menor participação nessa formação de preço, discussão, negociação. Isso tudo é feito pelo diretor de contrato. Como é que eu poderia interferir nisso? Não tem dado nenhum para interferir. Alguma vez o senhor ofereceu alguma vantagem, fez alguma proposta para Paulo Roberto Costa, ou Pedro Barusco, ou nenhuma. Renato Duque? Para nenhum dos três. Perfeito. Alguma vez Paulo Roberto Costa falou alguma coisa sobre doações com o senhor? No início ele chegou a comentar comigo, e eu neguei, com delicadeza, para não romper com ele, e até conversava isso com o Márcio falou assim, não, você está certo, eu ratifico essa posição, você vai empurrando isso para frente, porque nossa área não tem nada, não tem nada com as suas políticas, nossa área é técnica. Então eu fui. Agora, nada impede que ele tenha conversado com outras empresas, com outras pessoas, isso eu não sei, mas comigo a posição é essa. O Pedro Barusco também mencionou que o senhor teria entregue uma lista para ele com a sugestão de 8 empresas para obras da Renest. Isso é outro absurdo. Por que é um absurdo? Porque a Petrobras, quando vai fazer uma licitação, ela cria uma comissão de licitação. Essa comissão de licitação ela é aprovada pela diretoria executiva e ela é soberana. A comissão de licitação, ela cria os critérios de escolha das empresas. Depois ela entra num programa que eles têm lá que chama Progef, que em função do cadastro, do porte do empreendimento, ele cospe, ou seja, propõe uma série de empresas. E essa comissão, que é formada por várias pessoas, às vezes tem 10 pessoas de várias áreas, que propõem as empresas. Então, isso é um absurdo ele dizer isso. Como é que ele nem tem condições de interferir nisso, quanto eu, como é que eu ia propor uma lista desse tipo? Isso é um absurdo. Sem pé nem cabeça isso. Senhor Rogério, a denúncia também lhe atribui a participação na obra do prédio sede de Vitória. Essa era uma obra da área de engenharia industrial? Não, isso é uma obra, uma obra de civil, que a responsabilidade é da infraestrutura. Eu não tinha nada a ver com isso. O senhor nunca teve nenhuma participação? Nunca fui lá, nunca. É uma obra eminentemente civil. Não tem um metro de tubo lá, de estrutura. Não tem. O senhor conhece o Paulo Bogossian? Não conheço. O senhor conhece, teve contato com o seu Celso Araripe? O Celso Araripe eu tive na época que ele era do Brasil Bolívia, e depois fui encontrar ele 15 anos depois aqui no CMP. Então, há 15 anos o senhor não tinha contato com ele? O senhor nunca tratou de assunto sede Vitória com ninguém? Responde, por favor, no microfone. Desculpe, nunca. Não estou habituado. Primeira vez que eu faço um depoimento desse. E com Alberto Youssef, o senhor disse que nunca esteve, não o conhecia? Nunca esteve, nunca conheci. E João Vacari, o senhor conhecia? Também não. Não conheço João Vacari, fui encontrar com ele também aqui no CNP. Alguma obra relacionada à Vitória? O senhor teve algum envolvimento de infraestrutura, não? Não, nunca tive nenhum envolvimento em Vitória. Perfeito. A denúncia também aponta o fato de que o senhor foi um dos subscritores de alguns dos contratos que são questionados. O
senhor pode explicar por que o senhor assinou, de que forma isso acontecia dentro da engenharia industrial? Foram pouquíssimos. E a governança da empresa pede que sempre 2 diretores assinem o contrato. E, normalmente, sempre o DS, que é o diretor superintendente, e o diretor de contrato, assinam. Mas, às vezes, eles não estão disponíveis. Na Petrobras avisa uma semana antes que vai assinar o contrato, 4 dias antes. Aí, no caso da Renest, houve um evento lá na sede da Petrobras, de início das atividades industriais, né, da refinaria. Eu estava lá com o Saulo, que é o diretor superintendente, então eu assinei. Assinei também no Pipe Rec, porque eu estava no Rio, o diretor de contrato não estava no Rio, eu assinei com o Renato. Quer dizer, é uma mera formalidade, eu não tenho nenhum envolvimento com a obra, eu apenas cumpri uma exigência da governança. Perfeito. Seu Rogério, a denúncia também menciona o fato de que o senhor teria presenteado funcionários públicos com pinturas de diversos artistas renomados. O senhor alguma vez deu alguma pintura de alto valor para alguém relacionado à Petrobras? Isso é um absurdo. Estou até vendo ali umas gravuras assim, que não tem valor nenhum como obra de arte. Você está menosprezando aqui. Desculpa, hein? Pode prosseguir. Desculpa, hein? Estás brincando. Mas as gravuras que eu dei eram brindes institucionais que vinham até, para você ter ideia, tinha gente que nem levava para casa. Eu ficava até aborrecido, porque vinha dentro de um canudo, enrolado assim. O senhor já comprou no exterior, né? Às vezes tem assim umas obras que pintam, vem naquele canudo. Já entendi, pode ir. Então, esses brindes institucionais eram encaminhados na época de Natal para muitas pessoas, era como agendas, canetas, o que era? A gente dava para fixar a marca. Perfeito. É um brinde até que está é institucional da empresa. Tinha agenda, caneta, tinha outras coisas, livros. Perfeito. O senhor alguma vez participou de alguma reunião em que estivesse Paulo Roberto Costa e Bernardo Freiburg-Haus? Nunca. O senhor sabia que ele era cliente ou não era cliente de Bernardo? Olha, o Bernardo era uma pessoa muito discreta. Eu não sabia o que ele fazia. Perfeito. O senhor alguma vez orientou, sugeriu a Paulo Roberto Costa que ele abrisse contas no exterior? Quem sou eu, doutor? Um homem que dizia que falava com o presidente da República e tudo, eu ia persuadir a ele fazer essas coisas. E Paulo Barusco, ele alguma vez lhe entregou algum número de conta bancária? O senhor soube de algum recebimento que ele tenha tido? O senhor teve algum envolvimento nisso? Porque ele lhe atribui ter tido. O Barusco nunca me entregou nada nesse sentido. Se eu confirmo, ratifico. Perfeito. O senhor alguma vez, senhor Rogério, depois da busca em novembro, o senhor foi orientado a limpar e higienizar seu aparelho celular ou qualquer um dos seus aparelhos eletrônicos? Eu não recebi nenhuma instrução nesse sentido. O senhor teve conhecimento de alguma anotação nesse sentido? Não tinha. O que o senhor fez a partir do momento da busca? O senhor se mudou, o senhor foi para outro lugar, o senhor permaneceu na sua casa? Eu permaneci na minha casa, muito chateado, aborrecido, como eu já falei para o doutor Moro aqui. Uma coisa que me constrangeu muito e tive até um princípio de quadro depressivo, enfim, eu já relatei isso. Tá certo. Estou satisfeita, Excelência. Obrigada. Uns esclarecimentos adicionais aqui que surgiram de alguns documentos. No evento 3, anexo 69, laudo 777, folha 78, tem alguns outros e-mails aqui. O primeiro dele é um e-mail que o senhor enviou em 18 de junho de 2007, começa: prezado Falcão, o orçamento interno do cliente está na faixa de 150 a 180 reais. Vou lhe mostrar aqui. Em que evento, tá, Excelência? Evento 3, anexo 69. Sei, eu me lembro. Pois não. Mas é objeto dessa denúncia? Desculpa, Excelência, é documento dessa denúncia? Eu não estou... Está na denúncia. Pois não. Pois não.
O senhor mencionou que teve o orçamento interno do cliente. Não. Quem que é o cliente aqui? Não, isso é o seguinte, a Petrobras, o orçamento interno do projeto, a gente só tem informação quando abre a licitação. Uhum. Isso até, às vezes a gente usa uma terminologia errada, né? Porque é coisa interna. E a Petrobras, às vezes, ela faz assim, um orçamento muito por alto para estudo de viabilidade, etc. E às vezes também a gente sabe no mercado o que está se falando, essa obra é tanto, não vai ser tanto, enfim. Então, eles estavam lá chegando a valores por causa das especificações do terreno lá, maiores, porque tinha lá um solo, eu não entendo isso aí de... Aí o que eu fiz? O senhor teve acesso ao orçamento interno? Não, isso aí, não é orçamento interno. O orçamento interno com os PPCO, isso aí, às vezes a terminologia, eu não, quando escrevia isso, eu não cuidava. O senhor mencionei que o número do mercado é mais que o dobro desse valor, então não era orçamento do mercado, né? Não, porque no nosso caso, o pessoal lá de Recife estava fazendo os cálculos, encontraram um tipo de terreno muito diferente do que estava especificado, que estava indicado nas especificações do projeto. Aí que eu mencionei, com as pessoas que eu conversei, eu não me lembro mais porque foi, eu falei, olha, cuidado que deve ter está havendo aí uma discrepância de informações. Só isso. Agora, o orçamento interno mesmo só é um que o pessoal da engenharia faz, a área de custo, e abre no dia da proposta. Então, quando o senhor falou em orçamento interno da Petrobras, o senhor não queria dizer orçamento interno da Petrobras, era outra coisa? Um valor que estava se falando, tanto é que eu botei 180 e o orçamento interno da Petrobras estava em 450. O senhor fala, já falei com vários interlocutores, e engenharia está trabalhando na revisão do orçamento. Porque eles descobriram que a especificação do terreno lá tinha um solo mole, tinha uma opção de coisas. O senhor que orientou eles, então, a revisão não orientei, o orçamento? Não orientei. Eu apenas fui mais um interlocutor do Paulo Falcão e levar lá. Eu não orientei. Pois consta lá, a revisão do orçamento vai indicar um novo número, acima dos indicados acima. Porque o pessoal disse, olha, realmente, nós fizemos novas sondagens lá, e o terreno é um terreno pior do que a gente estava pensando. Aí eu imaginei que fosse aumentar, né? Eu tinha entendido que o senhor não se envolvia nessa parte de contratos que o senhor respondeu? O que acontece, o doutor Moro, é o seguinte, às vezes, pontualmente, muito, se eu ver nesses meios todos, quantos tem assim que não... Que são poucos de outras áreas, mas como eu estava lá, às vezes a pessoa ficava impressada lá e me pedia, olha, você pode me ajudar? Aí uma pessoa dentro da empresa, que eu estou indo lá fazendo uma visita na Petrobras, eu perguntava, mas eu não dava prosseguimento a esse assunto. Isso era uma informação pontual. Depois tem um outro e-mail na página seguinte, em 1º de abril de 2008, o senhor Rogério Araújo, o senhor manda para o Márcio Faria e para Ernesto Sá Vieira Baiardi. Isso. Não sei se o senhor se recorda, quer dar uma olhadinha? Da Sonaref. Sonaref. Isso. Isso é uma refinaria. Sonaref é uma refinaria que ia ser feita em Angola. Tá. Interrompe então um minutinho. Vou interromper um minutinho o tamanho do arquivo aqui.